Para chorar, tem berçários aqui, ok? Vamos ouvir a palavra. Graça e paz, queridos. Seja Deus louvado por essa oportunidade de poder vir cultuar a Deus com vocês. Eu não sei se você reparou, mas o sorriso desse crente do seu lado é de quem vai morar no céu. Você não encontra um sorriso desse em qualquer lugar não, irmão. Só crente lavado e remido no sangue de Jesus. Quantos precisam ouvir uma porção da palavra ainda essa noite? Por favor, abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 3, por favor. Quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do pastor Silas. Mais uma vez confiou o microfone, o altar. Louvar a Deus pela vida dos amigos aí da tribuna. Deus seja louvado. Sempre uma honra estar com vocês aqui, viu? Sempre um prazer cultuar a Deus com vocês. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Eu vou fazer uma leitura alternada, então, na medida que eu for mudar o versículo, eu digo qual o verso seguinte, mas a gente vai começar no verso 9. É um texto bem conhecido. Primeiro Reis, capítulo 3, verso 9. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e entre o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Vamos para o verso 12 agora, por favor. Verso 12. Farei segundo as tuas palavras, dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Agora vá até o verso 16, por gentileza. Ora, vieram duas prostitutas ao rei, se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, eu tive um filho estando com ela nessa casa. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho, estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim ela se levantou no meio da noite, enquanto dormia a tua serva, tirou do meu lado o meu filho e deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto, mas atentando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Verso 24, pule o 23, aí vamos para o 24. Então disse o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, dai metade a um, metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, disse ao rei, pois as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: Nem meu, nem teu seja dividido. E a gente encerra aqui no 27. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Esta é sua mãe. Queridos, o capítulo 3 de 1 Reis, assim como o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas, vai nos mostrar um momento em que Salomão assume o trono da nação de Israel. Todos nós sabemos que Salomão está assumindo o lugar de seu pai, Davi. E quando eu olhei para essa cena, eu me lembrei de uma lição que eu aprendi de um dos mentores que eu tive, ministerialmente falando. É muito fácil, ou seja, é muito fácil não, é mais fácil você assumir um projeto que deu errado, do que assumir um projeto que está dando certo. Porque algo que deu errado, qualquer coisa que você fizer já é resultado. Agora, você assumir algo que está dando certo, que está crescendo, a sua responsabilidade é muito maior, porque você não pode deixar esse crescimento parar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Salomão está assumindo o lugar de ninguém menos, ninguém mais do que o homem segundo o coração de Deus.
E quem disse que Davi era segundo o coração de Deus não foi outro homem, foi o próprio Deus em 1 Samuel 16, que chamou o profeta Samuel e falou: vai na casa de Jessé, porque lá tem um que é segundo o meu coração. Todos nós aqui sabemos que Davi, ao longo da sua jornada, foi ungido 3 vezes. Foi ungido na casa de Jessé, foi ungido em Hebrom e foi ungido em Jerusalém. E com 37 anos e meio, depois de reinar 7 anos e meio em Hebrom, quando Davi assume o trono em Jerusalém de todo Israel, a nação de Israel tinha 9.650 quilômetros quadrados. Mas quando Davi morre aos 70 anos de idade, 33 anos depois, Israel tem 96.500 quilômetros quadrados. Ou seja, o reino havia crescido 10 vezes mais na mão de Davi. Salomão assume um trono que está crescendo, um reino que está expandindo as suas fronteiras. Salomão tem uma responsabilidade muito grande, e ele sabe que ele tem que permanecer nos acertos de seu pai, e ele não pode cometer os erros que seu pai cometeu. Então Salomão, olhando para tudo aquilo que Deus tem lhe dado, ele vai tomar uma atitude que vai mudar o rumo da sua história. O texto vai nos mostrar, depois você leia com mais calma, que Salomão vai até o altar do Senhor em Gibeon, e sacrifica em um dia só 1000 holocaustos a Deus. Se você olhar no livro de Levítico, você vai ver que a única vez que Deus exige sacrifício de mais de um animal era quando fosse ave. Poderiam ser 2 pombas ou 2 rolinhas. Mas se fosse quadrúpede, se fosse mamífero, era um animal só, um bezerro, um cordeiro, um carneiro, um boi. Se Salomão sacrifica um animal, Deus receberia a oferta dele. Só que Salomão está diante de uma missão extraordinária. E missões extraordinárias exigem atitudes extraordinárias. Eu ouvi um aleluia aqui na direita, eu vou repetir. Ele está diante de algo extraordinário, vai exigir dele uma atitude extraordinária. Um dia, pastor Elcio, meu amigo, Davi sacrificou 500 bois. Se Salomão sacrifica um boi, ele ia fazer semelhante a qualquer cidadão de Israel. Se ele sacrifica 500, ele ia fazer semelhante ao seu pai. Mas ele então pensa: eu vou fazer 1000 vezes mais que um cidadão comum e 2 vezes mais do que meu pai. Ele vai no altar e sacrifica 1000 holocaustos a Deus. É um dia inteiro degolando bois no altar. O dia foi cansativo. Salomão vai para casa e dorme, e é uma das respostas mais rápidas que eu já vi na Bíblia Sagrada. Verso 7 de 2 Crônicas, capítulo 1, diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu em sonho para Salomão e diz: pede o que você quiser. Deus está dizendo assim: vou assinar um cheque em branco, quem põe o valor é você, pede o que você quiser. Ouvi 2 glórias aqui, um aleluia ali, eu vou repetir. Deus disse: eu estou assinando o cheque em branco, rapaz, pede o que você quiser. Só Bartimeu vai ouvir isso lá no Novo Testamento. O que é que você quer? Pede o que você quer. Para você, Salomão, estou quebrando o protocolo, o que é que você quer? Aí Salomão já é inteligente, mas ele vai pedir sabedoria. A inteligência você adquire através das informações que você recebe. A sabedoria exige experiência de vida e graça de Deus. Salomão disse: Senhor, eu estou diante de um povo que não é meu povo. Está no verso 8 de 1 Reis 3. Eu estou diante de um povo que não é meu. Ou seja, eu tenho consciência de que eu só estou aqui porque foi o Senhor que colocou. Então, Senhor, me dá sabedoria para julgar esse povo. E eu, como bom assembleiano, nascido lá no Mantena, eu sempre ouvi dizer que Salomão pediu sabedoria, mas a gente às vezes passa desapercebido aos nossos olhos qual o nível de sabedoria que Salomão pediu. Peraí, Salomão disse: eu quero sabedoria para julgar o teu povo. Me ajuda aí, irmão. Salomão pediu sabedoria para julgar. Para quê? Salomão está dizendo: Deus, eu quero ser um homem justo. Eu sei que quando a injustiça aparece, a sua ira se acende. Mas eu sei que aonde há justiça, o teu caráter se manifesta. Então eu quero ser alguém justo para julgar o teu povo. Quero sabedoria para julgar. Eu não quero ser uma pessoa injusta. Eu quero saber discernir entre o bem e entre o mal. Esse foi o nível de sabedoria que Salomão pediu. Aí Deus olhou para ele e o verso 3, o verso
12, você leu comigo do capítulo 3, Deus diz assim no verso 11, eu gostei do que você pediu. E no verso 12 é uma das declarações mais lindas, uma das sentenças mais lindas do Antigo Testamento. Deus diz assim, Salomão, farei segundo as tuas palavras. Para Moisés, Deus falou assim, faz o que eu estou falando. Para Josué, Deus falou, faz o que eu estou falando. Para Abraão, Deus falou, faz o que eu estou falando. Para Isaac, Deus falou, faz o que eu estou falando. Para José, Deus disse, faz o que eu estou falando. Para Jacó, faz o que eu estou falando. Mas Salomão, Deus disse, vou fazer o que você falou. Eu vou inverter o negócio, vou fazer o que você falou. Vou te dar um coração tão sábio e entendido, que você vai ser alguém singular na história. Antes de você não teve ninguém igual. Depois de você também não vai ter ninguém igual. Aí Salomão acorda e sabe o que ele faz? Volta para o altar e sacrifica de novo. Sacrificou, Deus deu um sonho. Quando sonhou, voltou para o altar e deu mais um sacrifício. Ofertou de novo. Por quê? Porque Deus tinha respondido primeiro. Aí no verso 15 de 1 Reis 3, Salomão está dando um banquete, porque ele acabou de assumir o trono. Está dando uma festa. Só que no verso 16 essa festa é interrompida. Por quê? Porque duas mulheres, duas prostitutas, duas meretrizes, levam um problema para Salomão. Se você olhar aqui, a primeira causa que Salomão vai julgar como rei é essa, é um problema. E é um problema que não era qualquer um que podia julgar, porque o texto vai revelar que as mulheres moravam na mesma casa, geraram filhos ao mesmo tempo, a diferença de nascimento foi de 3 dias de um para o outro. Uma mata a criança, porque sufocou a criança dormindo sobre ela. Só que não havia testemunha, então a mulher troca as crianças de lugar. Não havia álibi, nem de um lado e nem do outro. Então para julgar uma causa dessa, tinha que ter muita sabedoria. Aí eu fiquei pensando aqui, pastor Silas, espera aí. Salomão faz algo que ele nunca fez. Ele dá uma oferta que ninguém nunca deu na história. E o primeiro resultado depois da oferta é um problema. Eu vou falar mais devagar. Salomão quebrou o protocolo, porque tem dia que a gente quebra o protocolo. Você entrega uma adoração que você nunca entregou, você faz uma oração que você nunca fez, você dá uma oferta que você nunca deu. E o primeiro resultado, um problema. As mulheres trouxeram um problema para Salomão. Um problema que, ao olhar humano, é difícil de se resolver, porque não tem testemunhas. Aí eu me lembrei de uma coisa. Guarde no seu coração o que eu vou lhe dizer. No verso 12, Deus liberou a palavra. Deus disse, farei segundo a tua palavra. Deus está dizendo, eu vou fazer isso aí. Então Deus liberou a palavra. Só que todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre a tua vida, essa palavra ela tem 2 níveis. Quantos níveis eu disse? Primeiro nível é quando essa palavra fica sobre a tua vida no mundo espiritual. Segundo nível é quando ela se manifesta no mundo natural de forma sobrenatural. Como assim, pastor? Vou melhorar. Abraão, aos 75 anos de idade, recebe uma promessa: você vai ser pai. E durante 25 anos a promessa ficou sobre a vida dele. Ele ia no deserto, a promessa estava lá. Ele estava na tenda, a promessa estava lá. Só que ela ainda não tinha se manifestado. Só que para Deus manifestar a palavra, para Deus cumprir a palavra, Deus usa um meio, uma circunstância, Deus usa pessoas, Deus cria uma situação para que a palavra saia do mundo espiritual e se manifeste no mundo físico de forma sobrenatural. Eu vou aproveitar a bola quicando na área e vou fazer uma aplicação aqui. Tem gente aqui que já tem a promessa, só que ela está no primeiro nível. Mas Deus está dizendo para você que está chegando a hora dela quebrar esse nível e se manifestar na tua vida. Você me ajuda aí? Pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Se você puder, diga para ele, vai mudar de nível. Só que para essa palavra se manifestar, como é que Israel ia saber, pastor Alfredo, que Deus tinha dado sabedoria para Salomão? Como é que Israel ia saber que Deus tinha cumprido a palavra, Deus tinha realizado o sonho? Deus precisava gerar uma circunstância, para quê? Para todo mundo dizer, olha, Deus cumpriu a promessa. Só que o que Deus usou para cumprir a promessa? Um problema de 2 mulheres. Então descobri que de vez em quando, a resposta da nossa oração vem embrulhada num problema. É tendência natural do ser humano fugir do problema.
Só que quem sabe Deus me trouxe aqui essa noite para falar para uma meia dúzia aqui, para dizer assim, ó, não foge do problema não, porque por detrás desse problema está a resposta da tua oração. Por detrás desse problema está o cumprimento da promessa. Está com a mão erguida? Deixa eu liberar uma palavra profética. Através desse problema, quem está à tua volta vai ver que Deus está cumprindo a promessa na tua vida. Pega para você essa palavra. Deus vai usar o problema daquelas mulheres para poder cumprir a promessa. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Deus está respondendo a oração de gente aqui. Gente que entrou essa noite e não estava entendendo por quê. Deus vai usar o problema daquelas mulheres. Agora vamos analisar o problema dessas mulheres para a gente extrair algumas lições. E eu vou ser muito rápido. O texto diz que as duas geraram. E o problema não foi gerar. As duas geraram. Quando a Bíblia fala em gestação, a Bíblia fala em pelo menos 3 coisas: sonhos, promessas e projetos. Todo mundo que está me ouvindo aqui essa noite gera alguma coisa dentro de si. Gera um sonho, gera um projeto, gera um projeto. Você está gerando alguma coisa de Deus dentro de você. E o problema não é gerar. As duas geraram, as crianças nasceram. O problema foi o que cada uma fez com o que gerou. Vou repetir mais devagar, porque tem um gostinho de bezetacil. O problema não é gerar, o problema é o que você faz com o que você gera. Porque uma cuidou bem, mas a outra matou o que gerou. O problema é que às vezes a gente começa a gerar um sonho, mas quando o sonho nasce, a gente deixa o sonho morrer. E por que a gente deixa o sonho morrer? Vou dizer com experiência no negócio, que eu sou pai de 3 filhos, a gestação é a parte mais fácil. Porque quando a mulher está gerando, a criança vai onde ela vai. A criança come o que ela come. A criança dorme quando ela dorme. Só que depois que nasce, você dorme depois que a criança dorme. A mãe só come o que a criança pode comer por causa do leite. E você só vai onde a criança pode ir. Então, o problema não é gerar, o problema é o que você faz com o que você gerou. Por quê? Porque gerar é fácil, agora manter vivo o que gerou dá trabalho. Por que que a mulher deixou morrer o que ela gerou? Porque ela dormiu muito. Ela dormiu mais do que a criança. Então guarde o que eu vou lhe dizer. O teu sono não pode ser mais forte que o teu sonho. Tem gente que sonha ter um ministério, mas quando Deus dá, ele vê que negócio de ministério dá trabalho. Ele quer ser pregador, mas para ser pregador tem que orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que comprar livro, tem que subir monte, tem que descer monte, tem que se reservar, tem que ficar angustiado uma noite antes de pregar, tem que ficar suando a mão, tem que doer a barriga, tem que estar totalmente dependente de Deus. Eu falei, esse negócio de pregar dá trabalho, então é melhor deixar morrer o ministério. Você tinha um sonho de ter uma empresa, mas viu que esse negócio dá trabalho, tem que pagar funcionário, tem que estar de olho, tem que estar em cima, é imposto para pagar, você fala, isso dá trabalho, então é melhor deixar morrer. Mas aqui a mensagem é muito simples essa noite, mas ela é profética. O que Deus gerou em você, você vai manter vivo em nome de Jesus Cristo. Você não vai deixar morrer aquilo que Deus gerou na sua vida. E se alguém concorda com essa palavra, tira alguns segundos aí para adorar a Deus. Peça a Deus sabedoria para te ajudar a manter vivo aquilo que Ele gerou em você. Shuramanakandara, Derimikandaras, yeah. Eu ministro em nome de Jesus, esse sonho não vai morrer, esse projeto não vai morrer, esse ministério não vai morrer, você não vai deixar morrer o que Deus gerou em você. Só quem é pai aqui sabe o que eu vou dizer, quem é pai e quem é mãe. Dá trabalho, mas vale. O problema dessas mulheres não foi gerar, foi o que cada uma fez com o que gerou. Para esse irmão não ir dormir com raiva só de mim, pergunta para ele, o que você tem feito com o que Deus gerou em você? Não precisa responder não, tá, irmão? É só para ele pensar. Você está deixando morrer ou você está cuidando? Está deixando morrer ou está cuidando? Uma matou a criança,
trocou as crianças de lugar e levou a causa para o rei. Aí eu fiquei pensando também, o texto diz que as mulheres eram prostitutas. E as 3 leis que Israel tinham, civil, moral e religiosa, todas as 3, não permitia que as prostitutas tivessem a sua causa julgada. Por quê? Porque elas não estavam subordinadas à lei, estavam às margens da lei. A palavra marginal é isso, do lado de fora da lei. Elas estavam às margens da lei. Então, quem não está debaixo dos deveres da lei, também não pode receber os benefícios da lei. Então, pela lógica, pastor Elcio, as mulheres não poderiam ter a causa julgada. E por que Salomão abriu a sala do trono e recebeu as 2 e julgou a causa delas? Primeiro, isso aqui é uma manifestação da graça. Tem um livro do doutor Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, que ele diz assim, relampejos da graça no Antigo Testamento. E eu garanto que isso aqui é um relampejo. Por quê? Elas não mereciam, mas mesmo assim o rei julgou a causa delas. Sabe quem essas prostitutas representam? Eu e você. O pastor já falou aqui, nós não merecíamos estar aqui. Nenhum de nós aqui pode bater no peito essa noite e dizer, eu mereço que Deus julgue a minha causa. Porque a nossa justiça para Ele não é nada, é trapo de imundície. Só que mesmo sem merecermos, a sala do trono está aberta sobre a penha essa noite. E Deus está dizendo, mesmo sem merecer, eu vou julgar a causa, eu vou resolver problema, eu vou responder oração. O nome disso é graça. Segundo motivo pelo qual Salomão atendeu essas mulheres, é porque a missão de Salomão é uma: permanecer nos acertos de Davi e não cometer os erros de Davi. E Salomão viu dentro da casa dele o seu irmão Absalão tomar o trono de seu pai, porque seu pai não julgava qualquer causa. Lá em 2 Samuel, no capítulo 15, Absalão, cheio de revolta, foi para a porta do palácio. Aí os plebeus vinham. Aí Absalão perguntava, sua causa já foi julgada? Alguém dizia, não, o rei não teve tempo ainda. O rei está ocupado. Ele dizia, se eu fosse rei no lugar dele, sua causa já estava resolvida. Quando Davi assustou, tinha perdido o trono. Aí Salomão olhou e falou, peraí, meu pai perdeu o trono por causa disso. Então não preciso cometer o mesmo erro do meu pai. Elas são meretrizes, não merecem, mas mesmo assim eu vou julgar a causa delas. Porque é no mínimo que muito se revela. Eu não vou perder o trono. Deixa eu julgar a causa delas, mesmo sem elas merecerem. Eu não vou cometer o mesmo erro do meu pai. Eu tenho uma palavra profética embutida aqui. Deus te chamou para fazer diferente e não cometer os erros de quem veio antes de você. Não entendi, não é porque o casamento dos seus pais deu errado que o seu vai dar. Deus está dizendo, o seu vai dar certo, você não vai cometer os mesmos erros que eles. Todo mundo que passou nessa posição lá nessa empresa não deu certo. Deus está dizendo, você vai dar certo, porque você não vai cometer os mesmos erros de quem veio antes de você. Eu vou liberar essa palavra. Deus está dizendo para pessoas aqui, chega de cometer os erros do passado, é tempo de acertar, é tempo de alinhavar, é tempo de fazer as coisas certas agora. Eu ministro sobre a tua vida, chega de cair no mesmo erro. Você pode ter errado muito ano passado, esse ano é tempo de acertar, colocar as coisas no eixo, fazer aquilo que vai dar certo e o que é certo. Tem gente que insiste em cair no mesmo erro a vida inteira. Ele vê um monte de gente se dando mal, e ele pega o mesmo caminho e se dá mal também. Ele vê todo mundo errando, ele pega o mesmo caminho e erra também. Com você vai ser diferente. Eu estou profetizando, pega para você. Com você vai ser diferente, você não vai cometer os mesmos erros. Salomão recebe elas por causa disso, que ele não quer errar como Davi errou. Elas chegam diante do rei e começam a contar a história. Ó, nós moramos na mesma casa, geramos filhos ao mesmo tempo, as crianças nasceram com a diferença de 3 dias. Só que essa mulher aí, quando ela dormiu muito, se deitou sobre a criança e matou a criança, trocou as crianças de lugar. A mulher dormiu muito e acabou matando o seu filho. Agora não tem álibi, não tem ninguém para poder dar a sentença. Elas chegam diante do rei e começam a discutir. Agora vamos analisar isso aqui. A mulher já tinha cometido um erro, e errar é normal, é humano. Só que ela quer cobrir o erro, ela quer reparar o erro cometendo outro erro. Por quê? Ao invés dela assumir a culpa,
ela troca as crianças de lugar. Por quê? Porque quem olhasse ia pensar que foi a amiga dela quem errou. Sabe por que tem um monte de gente frustrada, derrotada e amargurada? Porque insiste em transferir as suas responsabilidades. Esquece de um princípio básico espiritual. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Chega de transferir responsabilidades. Não estou dizendo que as pessoas não possam interferir no processo da sua vida. Existem pessoas que passam pela sua vida e te prejudicam. Mas os seus erros você tem que assumir. A mulher trocou as crianças de lugar. Aí olha a diferença de uma para outra. Uma dormiu tanto que matou o próprio filho. O filho morto, a criança morta que está debaixo dessa mulher não reage. Só que olha o que o texto vai dizer. 1 Reis, capítulo 3, verso de número 20 e 21. Assim ela se levantou no meio da noite, a mulher está contando para o rei. E enquanto dormia, a tua serva tirou do meu lado meu filho, deitou no seu seio. Seu filho morto deitou no meu seio. Mas o 21 diz assim: levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Verso 21. Ela diz: levantando-me para dar de mamar a criança. Quando é que uma mãe levanta para alimentar a criança? Quando a criança chora. Só que a criança que está no seio dela está morta. Só que ela entendia da necessidade da criança. E mesmo sem a criança chorar, ela sabia que estava na hora de alimentar. Só que olha que interessante. Quando é que a mulher percebeu que tinha algo de errado? Quando ela foi alimentar a criança que estava no seio dela. Ela só percebeu que tinha algo de errado quando ela foi alimentar a criança. E por que ela percebeu que tinha algo de errado? É simples, porque não dá para alimentar o que já morreu. O problema é que tem muita gente que não percebeu que a vida dele está errada porque ele ainda está alimentando coisa morta. Só que a ordem da vida é uma só: morreu, enterra. Se Jesus quiser ressuscitar Lázaro 4 dias depois, o negócio com ele, mas quando Lázaro morreu, Marta e Maria sepultaram. Então aqui vai, para de alimentar coisas que já morreram na tua vida. Morreu, enterra. Como assim? Vou dar um exemplo prático. Gente que sofreu desilusão amorosa há 10, 15 anos atrás, e até hoje fica alimentando coisa que já morreu na tua vida. Ei, já passou, deixa para lá, segue a tua vida, para de alimentar o que já morreu. É por isso que está dando errado. Gente aqui que foi traído, o sócio, o amigo te traiu há 10, 15, 20 anos atrás, e até hoje você reproduz em todo mundo o caráter daquele seu amigo, que na verdade não tinha caráter. Deus está dizendo: ei, morreu em terra, eu tenho coisa nova para a tua vida. Ergue a cabeça, segue adiante, vai para frente. Morreu em terra. Churamanacandarábia. Morreu em terra. Aí eu vou voltar para o texto, 2 Samuel capítulo 12. O filho que Davi teve com Betseba, pastor Odilto, meu amigo, ficou doente. E Davi foi para a porta do quarto, deitou com a boca no pó. E durante 7 dias não comeu, não bebeu, não falou com ninguém, só orou. 7 dias depois o burburinho começa a rolar no palácio. Os anciãos chegam para Davi e dizem assim no verso 19 de 2 Samuel 12. Davi, a criança é morta. Aí Davi diz: confirma para mim. A criança morreu? Morreu. Aí o texto diz: e levantou-se Davi. Por quê? Não dá para ficar prostrado a vida inteira porque algo deu errado, irmão. Se ungiu. Por quê? Porque a unção não para por causa das adversidades. Trocou as vestes. Por quê? Não dá para ficar de luto a vida inteira. Foi para a igreja, foi para o templo cultuar, porque como já foi dito aqui, o seu culto independe da sua situação aqui fora. Entregou oferta no altar, voltou para casa e disse: coloca pão, coloca vinho, coloca comida, eu estou com fome. Davi começou a comer, começou a se alimentar. Os anciãos procuraram ele e disseram: Davi, não me entendendo nada. A criança estava doente, você não comeu, não bebeu, não falou, não fez nada. Agora a criança morreu, você já foi para a igreja, já deu oferta, já cultuou, você já trocou de roupa, já passou óleo na cabeça, já se ungiu, você está comendo, está bebendo, o que está acontecendo? Aí Davi diz: ei, eu não posso trazer a criança de volta.
Agora sou eu que vou morrer e me encontrar com ela. O que Davi está dizendo? Ei, a minha vida não vai parar porque algo deu errado. Deixa eu erguer a cabeça, deixa eu continuar. Levante a mão, vou liberar uma palavra. A sua vida não vai parar porque algo morreu, porque algo deu errado. Ei, meu filho, a fila anda, a catraca gira, a vida segue, ergue essa cabeça, continue a tua vida, enterra o que já morreu, prossegue, vai adiante. Churamanacandará. Eu preciso da sua ajuda de novo. Estou caminhando para o final já. Diga para alguém, por favor, diga, enterra o que já morreu, irmão. Diga aí, enterra o que já morreu. Pastor Alfredo, meu amigo, meu professor. Pastor Silas, tem gente que confunde saudade com nostalgia, meu pastor. Qual a diferença entre saudade e nostalgia? Tem gente morrendo de nostalgia achando que está sentindo saudade. Saudade é a lembrança que faz bem. Nostalgia é a lembrança que faz mal. A origem da palavra nostalgia tem a ver com dor, sentir a dor novamente. A Bíblia nunca te mandou sentir nostalgia, mas sempre te incentivou a sentir saudade. Como assim? Quando o papo era nostalgia, Paulo disse, eu esqueço o que para trás fica. Me faz mal. Prossigo para o alvo, nostalgia. Não quero sentir isso, vou sofrer por aquilo que já morreu? Vou sofrer por aquilo que já passou? Só que quando o papo é saudade, Jeremias disse assim, quero trazer à memória o que me dá. Vou falar igual morre cirulo, você já entendeu? Para de graça. Deus está abrindo sepulturas espirituais, está dizendo, eu estou enterrando a nostalgia. Eu vou trazer à sua memória saudade, nostalgia não. Para de sofrer por aquilo que já morreu, rapaz. Para de sofrer porque alguém um dia te fez mal. Ergue essa cabeça, Deus vai mandar alguém para te fazer feliz. A sua vida vai seguir, seu ministério vai dar certo. Não é porque alguém não reconheceu que nunca mais vai ser reconhecido. Churamanacandará. Aleluia! Sabe o que eu gosto de 2 Samuel 12? É que o texto segue dizendo assim, e conheceu Davi a Betseba novamente, e gerou um segundo filho, cujo Deus amou, e o nome dele é Salomão. Não quer dizer que deu errado uma vez? Deu errado uma vez? Que não vai dar errado, que vai dar errado a vida inteira. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Ah, irmão, eu estou sentindo aqui, eu vou liberar uma palavra profética. Você vai gerar de novo, e o que você vai gerar agora vai ser muito maior do que aquilo que deu errado. É um novo tempo de Deus para a tua vida. Você vai gerar de novo. Tem gente que vai sair daqui gerando novos sonhos, novos projetos, gerando novos sentimentos. Você vai gerar de novo. Você pode tirar 30 segundos aí para adorar a Deus. 30 segundos aí adorando a Deus. Aleluia! Você vai gerar algo muito melhor e muito maior. Que Deus vai fazer na tua vida daqui para frente não vai nem se comparar ao que passou. Não dá para alimentar o que já morreu. Aí a mulher percebeu que tinha algo de errado. Por quê? Não dá para alimentar o que já morreu. Só que esse verso 21, ele é lindo. Levantando pela manhã para dar de mamar meu filho, vi que ele estava morto, ponto. Mas atentando eu para ele, à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Duas coisas. Atentando eu para ele, à luz do... Imagina essa mulher uma madrugada inteira com a criança no colo, sabendo que tem algo de errado, mas sem saber que era dela. A dúvida é minha ou não é? Tem algo de errado, agora será que é meu filho ou será que não é meu filho? Só que ela percebeu que não era o filho dela, a luz do... Aquele quarto estava escuro, mas quando a luz do sol invadiu aquele ambiente, ela falou, não, ainda há esperança. O choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Agora, como é que a mulher reconhece uma criança recém-nascida? Ela olha para a criança e diz, é meu, está na outra cama, mas é meu.
Como é que ela reconhece uma criança com 3 dias de nascido? Vou usar minha experiência, né? Meus 3 filhos, Renan, Júnior, Vitória e Rebeca. Na maternidade, ninguém precisou falar quem era. Cheguei na maternidade, olhei do ouvido e falei, é meu. Enfermeira, como é que você sabe? Conheço aquela orelha. Aquele dedinho mindinho torto ali no pé, me acompanha a vida inteira, é meu. Como é que ela reconhece? É simples, é porque quem gera conhece bem o que gerou. Ah, para de graça. Podem até tentar tomar o que é teu, mas você gerou, você sabe que é teu, você sabe que foi Deus quem te deu. Você sabe que foi Deus quem te deu. Você sabe o que Deus gerou em você, rapaz. Ela viu que tinha algo de errado. Chegam diante do rei e começam a discutir. A outra toma a palavra e diz, não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Não. Elas começam a discutir. Aí o desfecho da história é lindo. O rei interrompe as duas e diz assim, você está dizendo que o vivo é seu e o morto é dela. Você disse que o vivo é seu e o morto é dela. Tem um jeito de saber quem está com a verdade. Tragam-me a espada. Eu ouvi um aleluia aí embaixo. Não sei nem de onde veio, mas eu ouvi. O rei falou, quer ver quem está com a razão? Tragam-me a espada. Irmão, eu sou difícil dar tema à mensagem. Eu gravo mensagem, fico com uma mensagem lá engavetada, orando para Deus me dar um tema. Normalmente as pessoas recebem o tema primeiro, eu fico numa dificuldade. Mas essa aqui Deus me deu um tema. Quando a espada está a meu favor. A espada mostra quem está com a razão. Sabe o que eu gosto dessa cena aqui? É que o rei chamou a presença da espada. O rei pediu para que a espada viesse, mas a espada não precisou ferir ninguém. Só da espada entrar na sala do trono, a verdade veio junto. Você pode até estar sendo vítima de injustiça, mas a espada está chegando. Pastor, qual é a espada que revela quem está com a razão? Hebreus 4:12. Porque esta palavra é mais penetrante que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, vai entre as juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. A sua vitória virá no poder da palavra. A espada da palavra vai mostrar quem está com a razão, e só quem ama essa palavra, adore o nome de Jesus por ela. A espada vai mostrar quem está com a razão. Oh, aleluia! A espada mostra quem é quem. Podem fazer o que quiser, irmão. Se a espada estiver a seu favor, só não esteja do lado errado, irmão. Senão o negócio fica estreito. Mas se ela estiver a teu favor, a vitória vai ser tua. O rei diz, traz a espada. Vamos ver quem está com a razão. Corta o menino vivo ao meio, da metade para uma, metade para outra. Aí o verso 26. Mas a mulher cujo filho era vivo disse ao rei, pois as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Tem uma versão lá em casa que diz assim, o seu amor falou mais alto dentro dela. Afinal do verso 26 é assim, a mulher diz, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra porém dizia, nem meu nem teu, seja dividido. A sentença do rei no verso 27. Então respondeu o rei, dai a primeiro o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Quando o rei diz, corta, aquela que gerou falou, não, o amor está falando mais alto aqui dentro. Eu prefiro ver vivo na mão de outro do que morto na mão de ninguém. Entrega para ela. Olha o sentimento da outra. Nem meu nem teu, seja dividido. A primeira mãe, a mãe que gerou, a mãe de verdade, ela está dizendo, pode levar. Qual era a lógica? Era a outra dizer assim, está me dando? Então me dá, eu quero. Só que eu descobri que a outra não queria criança. Se ela quisesse a criança, ela falou, então me dá. Mas quando a outra falou, não, mantém viva, entrega para ela. Agora é Ralph, meio a meio. Corta aí no meio. Eu quero que morra. Então eu descobri que a outra, na verdade ela não queria criança.
só queria tomar o que era da amiga. Então aqui vai um conselho: cuidado com quem você faz as suas alianças. Você quer saber uma pessoa boa que você pode fazer aliança com ela? Olha como ela cuida do que é dela. Porque se aquela mulher não cuidou nem bem do filho que era dela, imagina o que ela vai fazer com o filho da outra. Então se alguém não cuida bem do que é dele, também não vai cuidar bem do que é seu, rapaz. Presta atenção. Olha como a pessoa cuida do que é dela. A outra disse: não, já que é para matar, eu prefiro manter vivo. É melhor ver vivo na mão dela do que morto na mão de ninguém. Então eu prefiro perder. Ela está com a razão, mas ela está perdendo. Ela está com a razão, mas ela está abrindo mão da razão para manter a criança viva. Tem vezes que você tem que abrir mão da sua razão para manter vivo aquilo que Deus te deu. Você sabe que a razão está contigo, mas para manter a amizade viva, você abre mão dela. Você sabe que a razão está contigo, mas para manter a família unida, você abre mão da sua razão. Você pede perdão sem ter ofendido. Só tem um detalhe: a mulher está preferindo perder. Só que quando ela decide perder, o rei diz: quem vai ganhar é ela. Porque existem coisas que para a gente ganhar, primeiro a gente tem que ir. Só que a perda é momentânea, mas a vitória é permanente. É melhor perder por um instante e ganhar para sempre, do que ganhar por um instante e perder para sempre. Tem gente que se contenta só com o momento, enquanto tem outros que olham para o futuro. Deus está dizendo: perdeu hoje, mas a vitória vai ser contínua na tua vida. Vai ser contínua na tua vida. É melhor perder por um instante. É melhor perder por um instante. A mulher disse: eu prefiro perder. Aí o rei falou: você quer perder? Então devolve para ela a criança viva. E eu vou ler aqui só um trechinho e vou encerrar agora. É a última. Verso 27, o rei diz assim: de modo nenhum mateis, esta é a sua mãe. Essa foi a sentença do rei. Essa frase que eu disse aqui foi o quê? Foi o quê? A sentença do rei. Agora olha que interessante. Olha o que a mãe, aquela que gerou, olha o que ela disse no verso 26. Dá-lhe o menino vivo. De modo nenhum mateis. A outra dizia: nem meu nem teu, mata, divide. No 27 a sentença do rei: dai a primeiro o menino vivo. De modo nenhum mateis. Espera aí. A mãe que gerou disse assim: dá o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Aí o rei repete a sentença: dai o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Então o rei só repetiu o que a mãe já tinha. Quem não gerou, disse assim: mata. Só que a palavra que tem peso não é de quem quer dividir. A palavra que tem peso é a de quem gera. O que os outros dizem acerca do que é teu não tem o mesmo peso do que você diz acerca do que é teu. Todo mundo pode olhar para o teu sonho e dizer assim: não vai dar certo, não vai acontecer. Mas foi você que gerou, você diz: vai dar certo, vai acontecer. Aí o rei lá em cima diz: eu vou repetir a sentença que ele já deu. Então guarde o que eu vou dizer: as maiores sentenças da sua vida saem da sua boca. Fica de pé comigo. Se as maiores sentenças da sua vida saem da sua boca, aqui vai um conselho: cuidado com o que você fala acerca do que é teu. O que é que você tem dito acerca da tua família? O que é que você tem dito acerca dos teus sonhos, dos teus projetos? O que é que você diz para aquele teu filho que está dando problema? O que é que você tem dito para aquilo que você gerou? A sentença está na tua boca, é você quem decide. Me ajuda aí, vai. Fala para alguém: cuidado com o que você fala. Não, irmão, você não disse. Diga aí, diga: cuidado com o que você fala. Natan chega para Davi e diz assim: Davi, deixa eu te contar uma historinha. 2 homens, um muito rico, outro muito pobre. Um tinha muito gado, muito animal, o outro só tinha uma cordeirinha. Veio um viajante na casa desse homem rico, e para agradar o viajante, ele matou a cordeirinha do vizinho dele. Só tinha uma. Davi, o que esse homem merece? Aí Davi enche o peito: o que esse miserável merece? A morte. Só que Davi esqueceu, aliás, ele não sabia que o profeta estava entregando uma revelação em forma de parábola. Aí Natan disse: só tem um problema, Davi. Sabe quem é esse cara que tem que morrer? Você. Aí Davi rasga as vestes. Detalhe: o profeta está entregando uma revelação em forma de parábola. O profeta diz assim: o homem rico recebeu uma visita,
E para agradar o visitante, ele matou a cordeirinha. Só que Davi não recebeu visita de ninguém para pecar. Davi estava sozinho no telhado, porque Deus revelou para o profeta uma visita espiritual que Davi recebeu. O tentador passou no telhado. Cuidado, irmão, porque de vez em quando você recebe visitas que você não vê. E tem vezes que para agradar o visitante a gente peca. Só que eu ministro que o viajante vai voltar para casa com fome, porque você não vai matar a fome do viajante, do visitante espiritual, do tentador. Davi diz, ele merece a morte. O profeta diz, é você. Aí Davi rasga as vestes, vai para o pó, diz, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, cria em mim um coração puro, renova o Espírito, retém misericórdia. Aí Deus fala, Davi, você vai sofrer, vou te castigar como um pai castiga um filho. Você não morre mais, mas a criança vai morrer. Por quê? Porque Davi disse que alguém tinha que... Cuidado com o que você fala. Quem matou o filho de Davi com Betseba não foi Deus, foi a palavra de Davi. Davi disse, alguém tem que morrer. Eu falei, se alguém tem que morrer, você pediu perdão, então alguém vai morrer. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Você sabia que a maior sentença da sua vida não sai da boca de Deus? Sai da sua boca? Que é isso, pastor? É. A maior sentença da sua vida sai da sua boca. Foi Jesus quem disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu só repito a sentença e confesso ele aqui diante do meu Pai. Mas se me negar diante dos homens, eu só repito a sentença e nego ele aqui diante do meu Pai. Então é você quem professa se você quer a salvação ou não. Eu vou encerrar diferente aqui. A gente passa o culto todo profetizando sobre a vida do irmão, não é? Agora você vai profetizar sobre aquilo que é teu. Eu vou te dar 30 segundos. E você vai profetizar sobre aquilo que é teu. Coloque a mão no seu coração, profetize sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Se você estiver com a sua família, quiser abraçar seus filhos, abraçar seu cônjuge, e quiser profetizar que vai dar tudo certo, irmão, por mais que tenha oposição, por mais que tenha alguém dizendo que não vai dar certo, que vai morrer, que vai ser frustrado, a palavra de quem gera tem peso. Então você vai abençoar aquilo que Deus gerou, e você vai. Toda sentença contrária está sendo quebrada. E o rei está declarando a sentença a teu favor. Ah, tem gente aqui com a mão estendida para o lado da casa dele, ó. Deus está dizendo, eu vou mudar a sentença que estava sobre a tua casa. A palavra de quem gera tem poder. Deixa eu concordar com a tua oração, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja. Senhor, eu estou vendo aqui gente derramando lágrimas, chorando, profetizando sobre aquilo que gerou. Pessoas aqui que estão gerando grandes sonhos, grandes projetos. Gente aqui que está gerando ministério, gerando família, gerando coisas maravilhosas. Só que o mundo queria dar uma sentença contrária, o mundo queria matar, o mundo queria dividir. Mas o teu povo está profetizando agora e está dizendo que vai ficar vivo, que vai crescer, que vai prosperar. E há poder na palavra de quem gera. Senhor, muda a sentença. Muda a sentença. Em nome de Jesus. Agora quem sabe você entrou aqui essa noite e você está afastado do Evangelho. Ou quem sabe você nunca tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Eu tenho certeza, se nós pudéssemos decidir por você, nós decidiríamos. Se eu pudesse aceitar Jesus por você, eu tenho certeza que eu aceitaria. Qualquer um aqui faria isso. Só que a sentença tem que sair da sua boca. Você é filho de crente, seu pai não pode decidir por você. Você é pai de crente, seu filho não pode decidir por você. A sentença tem que sair da sua boca.
E Deus te trouxe aqui esse domingo, não foi à toa não. Nós aqui não acreditamos em acaso, sabe no que nós acreditamos? Deus no controle de tudo. Vou usar uma frase que é do nosso pastor: foi o Espírito Santo quem te trouxe aqui, para você ouvir essa palavra. O mundo já tinha dado uma sentença sobre a tua vida, sobre os teus sonhos. Não tem jeito, acabou, já era. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: você pode mudar essa sentença. É só você confessar Jesus como seu Salvador. Então nós vamos abrir uma oportunidade agora para duas classes de pessoas. Você que está afastado do Evangelho, muda essa sentença. Você que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, muda a sentença da sua vida e diga: eu quero Jesus como meu Salvador. Nós não estamos falando de religião não, campeã. Estamos falando de um Deus maravilhoso que muda a história da nossa vida. Você está vivendo de nostalgia, você vive sofrendo por coisas que passaram, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu posso mudar isso na tua vida, eu posso te fazer gerar coisas novas, mas quem tem que decidir é você. Você quer voltar para Jesus essa noite, ou você quer aceitar Jesus como seu Salvador? A oportunidade está aberta. Peça licença onde você estiver, vem aqui que eu quero orar por você e devolver esse microfone. Sai do seu lugar agora, pode vir, a igreja vai aplaudindo ao Senhor. A sentença sai da sua boca, vem aqui declarar. Declare publicamente que você quer Jesus como seu Salvador, que você quer uma mudança de vida, e o Rei dos Reis vai trazer a sentença diferente sobre a tua vida. Ele vai mudar a sentença que estava sobre a tua vida. Isso, pode aplaudir, igreja, tem muita gente vindo. Glória a Deus, Deus te abençoe, campeão. Tua história está mudando. Aleluia. Isso, pode vir, pode vir. Mude essa sentença com a tua palavra. Diga: não, ninguém acredita em mim, a minha família não acredita, mas eu creio em nome de Jesus. A minha história vai mudar, eu vou fazer diferente, eu não vou cometer os erros que a minha família cometeu. Muda essa sentença, rapaz. Isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que é que eu estou vendo aqui pela fé? O Rei dos Reis dizendo: eu estou mudando a sentença desse povo. Gente aqui que já estava sentenciada à morte, gente aqui que a sepultura já estava aberta, e o rei está dizendo: ao invés de morte, vai ter vida,